A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Nesses dias de isolamento, nós estamos adorando a Deus separados uns dos outros. Mas espero em Deus que isso possa acontecer com o seu coração posto no Senhor e com a sua atenção também voltada para a sua palavra, em oração na sua presença, e com a sua família em casa, em oração, em comunhão, prevenindo-se e cuidando-se, a fim de que outros problemas não venham atingir nem a você, nem àqueles que você ama, ou até mesmo aqueles a quem você mesmo desconheça. Nós vamos adorar a Deus e é muito bom estar com a igreja nesta manhã. Por favor, abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, e vamos ler ali os versos 16 a 18. Abra a sua Bíblia, Mateus 6, de 16 a 18. Diz ali a palavra do nosso Deus: Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. A nossa liderança eclesiástica, o Supremo Concílio, manifestou no meio dessa semana, por meio do seu presidente, um imperativo que nós vamos seguir com todo o nosso coração. Ele determinou que no dia 22 nós guardássemos jejum, a fim de que na presença do nosso Deus nós orássemos. Mas como vamos orar? É preciso que nós guardemos estas informações. É importante que nós estejamos em jejum para orarmos na presença do nosso Pai. Ninguém mais precisa saber disso, você não precisa dar mostras disso, não precisa comentar a esse respeito com os seus amigos pelas mídias sociais. Pare e restrinja-se na alimentação e ore a Deus. Durante o culto, com a tua família. Após este, faça isso em particular. Guarde tempo de oração diante do Senhor. Nós vamos cantar nesta hora o hino 68, Necessidade. Eu posso buscar-te, jamais dessa bênção na vida eu descrevi. Contudo é possível que dela me afaste, por isso, Senhor, eu preciso de ti.
Com essa letra em mente, irmãos, que nós acabamos de ver, que nós estamos na dependência do Senhor, que nós precisamos do nosso Deus, nós vamos nos apresentar a Ele em oração agora. Nesta primeira oração, eu convido você a, diante do Senhor, confessar o seu pecado, a apresentar-se quebrantado na presença do Senhor, para que, em nome de Jesus, você seja perdoado. Ore a Deus agora. Nós vamos guardar alguns instantes para a sua oração. Nosso Deus, a tua igreja, embora separada, afastada fisicamente, dividida no sentido da colocação de cada um em seu próprio lar, vem neste momento, Senhor Deus, apresentar-se na tua presença para adorar-te, pedindo-te perdão. Concede-nos, ó Deus Santo, graça, a fim de que, Senhor Deus, corações verdadeiramente arrependidos se apresentem diante de Ti e te peçam, Senhor Deus, misericórdia, te peçam força para não caírem novamente, te peçam, Senhor Deus, uma vida piedosa, atos que demonstrem verdadeira conversão, e que nisso tudo, Senhor Deus, esteja manifesto o Teu perdão sobre nós. Ao chamar-nos ao arrependimento, ao ouvir a nossa oração, ao perdoar-nos, ao transformar-nos. Tudo isso pela mediação do Senhor Jesus. Nós, em nome dEle, oramos, Senhor. Amém. Nós ainda continuamos em oração, irmãos. Nessa hora, oração para adoração ao Senhor. O nosso Deus Todo-Poderoso reina. Diante dele nós nos apresentamos e podemos confiar nele. Ele não perdeu o controle de nada, não tirou férias, não se afastou do mundo. Ao contrário, tudo existe nele, nós ainda nos movemos nele. E é a ele que nós vamos orar agora, adorando o seu santo nome. Convido você ainda a adorar a Deus. E nós te adoramos, Senhor nosso Deus, porque Tu és o Todo-Poderoso, o Ser autoexistente, eterno, nosso Criador. Te adoramos, Senhor Deus, porque colocaste nesta terra o ser humano para viver honrando o Teu santo nome. Te adoramos, Senhor Deus, porque nos Teus planos havia a queda, havia o pecado, as suas terríveis consequências, incluídas entre elas as doenças, as mortes. Mas te adoramos, Senhor Deus, porque tudo isso existe para a exaltação do Teu próprio nome, para a glorificação do Redentor, Jesus Cristo, aquele que ainda antes da fundação do mundo teve o seu sangue conhecido, e Ele que, manifesto na história, veio redimir um povo para ser propriedade exclusivamente sua. Nós te adoramos, Senhor nosso Deus, porque a história não acabou com a cruz. Nós ainda temos esperança, e nesses dias de tribulação, os dias posteriores à ascensão de Cristo, anteriores à sua volta, esses dias difíceis pelos quais passamos, em que guerras, fomes, enfermidades, terremotos, confusões assolam o mundo, nós sabemos que o Senhor tem controle sobre tudo, e em Ti nós podemos esperar, e em Ti podemos ser consolados pela pessoa santa do Teu Espírito, Senhor. Recebe de nós a adoração, porque sabemos que tudo está em Tuas mãos. É em Ti que nós esperamos, aguardamos e confiamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E ainda, irmãos, nesse dia em que a oração faz parte central do nosso culto, eu os convido ainda a apresentarem diante de Deus as suas petições. Nós temos recebido notícias de pessoas muito próximas a nós que têm desenvolvido essa doença que tem se alastrado de maneira pandêmica pelo mundo. E é hora de nós intercedermos. Pedimos graça ao Senhor quanto à saúde
quanto ao ambiente sanitário. Pedimos graça ao Senhor quanto à economia deste país, de outros países. Pedimos graça ao Senhor quanto à liderança política, quanto aos relacionamentos humanos mais motivadamente rompidos nesta época. Temos que orar a Deus. Vamos orar nesse momento. Eu vou guardar silêncio alguns instantes e você faça as suas petições. Depois disso, orarei também. Ouve, ó Deus, a nossa oração. Ouve, ó Deus, as petições do Teu povo, os nomes mencionados dos enfermos, aqueles que temem por enfermar e pedem a Tua guarda. Ouve, Senhor Deus, a nossa oração. Ouve a nossa oração, Senhor Deus, quanto ao sustento das famílias, quanto aos negócios dos empresários, onde as famílias têm seus empregos, quanto aos salários a serem pagos, quanto aos bens necessários a serem adquiridos, a alimentação das pessoas. Ouve, ó Deus, a nossa oração em favor, Senhor Deus, das nossas autoridades públicas. Concede, ó Deus Santo, à população brasileira real civismo. Senhor Deus, nós nos voltamos a Ti porque sabemos que nós precisamos de Ti. Pedimos-te em nome de Jesus que ouças a nossa oração e nos prestes o Teu socorro. Confiamos no Senhor, em nome de Cristo. Amém. Caros irmãos, eu peço que mais uma vez vocês voltem a atenção para a palavra de Deus e que abram as suas Bíblias no primeiro livro dos Reis, em seu capítulo 8. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, onde está o texto a ser estudado esta manhã, em especial nos versos 37 a 40. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, de 37 a 40. Acompanhe a leitura aí na sua Bíblia. Quando houver fome na terra ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando seu inimigo o cercar em qualquer das suas cidades ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Houve um rei em Israel que desfrutou de paz e prosperidade. Um rei que não sujou as suas mãos com sangue, que foi abençoado com riqueza incomparável e sabedoria desconcertante. Esse rei se interessou pela construção do templo em Jerusalém. É claro que o rei mencionado foi Salomão, o filho de Davi. Seu reinado, rico e pacífico, só enfrentou oposição quando ele mesmo, já idoso, atuou contra si ao pecar contra Deus pela multiplicação de suas esposas e por sua inacreditável adoração a falsos deuses. É importante notar, entretanto, que quando construiu o templo não havia sinal de oposição ao seu reinado. Mesmo assim, em sua oração de dedicação, que consta do primeiro livro dos Reis, capítulo 8, de 22 a 53, Salomão mencionou várias razões para a manifestação do juízo de Deus contra o seu povo. Algumas destas nos chamam a atenção e delas trataremos neste estudo.
Nosso texto se restringe aos versos 37 a 40. Nosso texto se restringe aos versos 37 a 40 do capítulo em estudo. Nele encontramos o tema perdão e vida. A primeira porção a ser enfatizada aponta para Salomão, que orava na consagração do símbolo do mediador. Atente para isso, meu irmão. O texto bíblico situa Salomão diante do altar do Senhor, no versículo 22 desse capítulo que estamos estudando. Ele havia concluído a construção do templo, instalado a Arca da Aliança e feito pelas mãos dos sacerdotes muitíssimos sacrifícios. Após essas obras humanas, o texto registra uma grandiosa obra de Deus. Uma nuvem encheu a casa do Senhor. A glória do Senhor enchera a casa. Depois, ao longo de sua oração, Salomão passou a mencionar a centralidade do templo para que o crente buscasse a Deus. O templo funcionava como mediador no culto, pois para lá deveriam se voltar os piedosos para buscar ao Senhor. Ali deveriam orar os suplicantes, e para lá deveriam estender as mãos os que estivessem arrependidos. O templo funcionava como mediador entre o crente e o Deus eterno. O evangelista João ensinou que o Senhor Jesus, ao habitar entre nós, encarnou o templo. Jesus Cristo mesmo apontou para si como o santuário de Deus. Ele foi simbolizado no edifício no deserto e no de Jerusalém, nas suas decorações, móveis, ofícios e leis. Jesus Cristo é o mediador maravilhoso e absoluto que foi simbolizado no grandioso templo de Salomão. A oração de Salomão aconteceu no templo de Jerusalém, centro físico, simbólico da religião verdadeira. A oração do crente é feita em qualquer lugar por meio do centro espiritual, real da religião verdadeira. A nossa oração é apresentada a Deus por meio do mediador, Jesus Cristo. O segundo aspecto a ser notado vai diretamente aos versos que acabamos de ler. Esse segundo aspecto trata dos motivos visíveis para orar. Está lá no versículo 37 e nós vamos passar por ele em alguns instantes. Em meio à sua oração, Salomão apresentou motivos visíveis, sensíveis para a oração. No trecho dos versos 37 a 40, os motivos são especialmente a fome e a doença. Disse ele ali: quando houver fome na terra ou peste. Seguindo ele, sábio como era, especificou motivos e tipos da fome e da doença. Quanto à fome, decorreria do crestamento, que se relacionaria a alguma praga que faria secarem as plantas, da ferrugem, que se relacionaria a algum tipo de fungo, dos gafanhotos e larvas ou lagartas, taturanas, que se referem aos insetos comedores de plantas. Desse modo, a fome decorreria principalmente de agentes biológicos. Além dos fatores biológicos, a fome também poderia decorrer do cerco de algum povo invasor contra a cidade que, sitiada, ficaria sem suprimentos. Situação assim está descrita no texto do 2 Reis 6, de 24 a 30, a respeito de Samaria. E no nosso texto você pode ver no versículo 37, quando o seu inimigo o cercar em qualquer das suas cidades. A isto então percebemos a referência quanto à fome, também por causa do inimigo. Salomão também menciona a peste e a especifica com outras palavras: praga, referindo-se às marcas da lepra, e doença, indicando alguma fraqueza. Seja pela fome decorrente das pragas nas lavouras e pelo cerco inimigo, seja pela doença, todos os motivos são de morte pelo enfraquecimento gradual do corpo. Cada um destes configura a causa visível,
sensível para a oração e a súplica do povo. Os cristãos de todos os tempos têm, em motivos assim, justificativas para as suas orações e súplicas a Deus. Mas isso não é tudo. O texto segue e nos mostra que há também motivos invisíveis para orar. Isso está registrado nos versículos 38 a 40. Salomão, após mencionar as causas visíveis, as causas que doem na carne e levam à morte do corpo, passou a citar mais algumas causas para a oração. Desta vez, as causas são invisíveis. A primeira causa é o conhecimento da chaga do coração, como se vê no versículo 38. A palavra chaga é a mesma utilizada acima para praga, com referência à lepra. Salomão relacionou a oração à dor do enfraquecimento do corpo e pela mácula do espírito, pelo reconhecimento do cometimento de pecado. Em sua oração, Salomão pediu ao Senhor que concedesse perdão a qualquer homem que orasse e suplicasse a Deus, estendendo as mãos para o rumo desta casa, consciente de ter pecado. A ação perdoadora de Deus é a segunda causa invisível para a oração do crente frente à dor pelo enfraquecimento do corpo. A terceira causa mencionada pelo rei Salomão foi para o resultado das duas ações anteriores. Primeiro, a consciente confissão humana de pecado. Segundo, o perdão divino. Terceiro, o temor, a honra, o respeito a Deus no sítio mais profundo do ser humano. Assim, Salomão citou algumas causas visíveis e invisíveis para a oração a Deus. Visíveis, as relacionadas ao enfraquecimento do corpo pela falta de alimentos e pela doença. Invisíveis, o arrependimento verdadeiro, o pedido de perdão e o temor respeitoso a Deus no íntimo do crente perdoado. Há ainda um quarto aspecto a ser observado, meus irmãos. Um aspecto que relaciona tudo isto com a centralidade de Cristo como o mediador. É o perdão e a vida sob o mediador. Em dias de medo da enfermidade e da morte, medo do cerco, da crise econômica local e mundial, cabe ao povo de Deus identificar as verdadeiras causas para a sua dor, a fim de que, arrependido, busque a Deus na mediação exclusiva de Jesus Cristo. Busque o seu perdão e, sob a sua graça, viva de modo realmente honroso ao santo nome do Senhor. A igreja e o mundo carecem de perdão e vida. Pela mediação de Cristo, cabe à igreja buscar a Deus e esperar que Ele ouça dos céus, lugar da sua habitação, e perdoe o seu povo. Que tal começarmos agora? Vamos orar mais uma vez. Ó nosso Deus, ouve a nossa oração. Fome e peste é o que nós estamos esperando acontecer. A peste já se desenvolve. A fome aguardamos por conta da parada geral da sociedade diante dos riscos de contágio. Ó Deus, quando olhas para nós, Senhor Deus, certamente vês o nosso coração e vês a nossa maldade. Como teu povo, ó Deus, nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus, que verdadeiro arrependimento seja a marca no nosso viver. E que de fato, Senhor Deus, não como no passado, quando os homens levantavam as suas mãos para um lugar físico, que o Senhor, ó Deus Santo, veja os nossos corações voltados para Ti. Toda a nossa atenção voltada para o Senhor, os nossos olhos voltados para as Tuas mãos, esperando pela manifestação da Tua graça sobre nós. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus,
concede graça, concede perdão, concede vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu os convido a cantarmos Nós vivemos pela graça do nosso Deus. Se Ele quisesse, tudo seria exterminado num instante. Ele querendo, tudo é preservado. É porque Ele quer que as coisas estão como estão. E certamente é por Sua graça que nós podemos buscá-lo e esperar nele. Nós vamos orar ainda, agradecendo ao Senhor por Sua graça. Te agradecemos, nosso Deus, porque estendesse sobre nós essa graça tão especial, que é o conhecimento de Cristo Jesus, o conhecimento do nosso Redentor, um conhecimento que se encaixa na nossa carência, na nossa necessidade, na nossa falta, pois em falta, Senhor Deus, procuramos preencher este lugar com algo e nada foi suficientemente bom, nada supriu, Senhor Deus, mas o Senhor, revelando-se a nós, concedendo que por meio da Tua palavra se tornasse conhecido, que pelo poder do Teu Espírito fosse crido e que em Cristo Jesus se manifestasse Salvador, o Senhor manifestou sobre nós a Tua graça. E nós te agradecemos por isso, Senhor. Te agradecemos também pela Tua graça comum, a graça que alcança a todos, a graça que fez com que remédios pudessem ser pesquisados, descobertos e aplicados, ambientes pudessem ser desenvolvidos para o tratamento de enfermos, gente que por causa dos seus pecados, assim como nós que fomos salvos, merece a morte, mas o Senhor preserva, e tantos enfermam e são curados. É a Tua graça, Senhor, e nós te agradecemos por ela. Te agradecemos por Tua graça e ainda esperamos por mais da Tua graça. Sem a Tua graça maravilhosa, nós não viveremos, Senhor. Concede-nos graça, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que haja a bênção do Senhor sobre a sua igreja. Recebei a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai,
e o consolo do Espírito seja sobre o povo do Senhor. Amém. Espero em Deus que você agora guarde o seu dia, lembrando-se de que foi nos solicitado o jejum e a oração, e que você se preserve também então de outros contatos, de contaminações desnecessárias, e mantenha-se em oração na presença de Deus. Deus abençoe o seu dia, meu irmão, minha irmã. Até logo mais à noite, se assim Deus quiser.